Aleluia, graça e paz, amados. Amém? Tem alguém escravo do medo aqui? Glória a Deus, porque já não somos mais escravos do medo. Somos filhos de Deus, somos filhos e filhas. Podemos cantar, podemos celebrar, porque temos a convicção de que Ele está conosco. Aquele que abriu o mar para Israel passar, como ministrado aqui no início. Aquele que afogou os exércitos do faraó e seus cavaleiros, os cavalos e seus cavaleiros. É o mesmo que caminha conosco, é o mesmo que vai à nossa frente, é o mesmo que batalha por nós. Ele é o nosso Deus. E nessa noite, é em nome dele que eu dou bem-vindo a todos vocês, que eu digo sejam bem-vindos em nome de Jesus. É muito bom tê-los conosco, tanto vocês que estão aqui celebrando a Deus conosco, quanto vocês que nos acompanham pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência de vocês, pessoas do Amazonas, de Portugal, aqui de Curitiba, pessoas de Rondônia, de tantos lugares que estão aí nos acompanhando. Algumas pessoas só conhecemos mesmo de estar conosco aí todos os domingos nos acompanhando. Queremos dizer que é um privilégio ter a oportunidade de adorarmos a Deus juntamente com vocês. Que Deus possa continuar manifestando-se na vida de vocês, como Ele tem se manifestado aqui neste lugar. Eu os abençoo, essa igreja os abençoa em nome de Jesus. Vocês são muito bem-vindos à nossa reunião, ao nosso culto, para celebrarmos juntos ao Senhor. Vocês também que estão aqui, temos visitantes, é muito bom tê-los conosco, privilégio mesmo. Nós não temos o hábito de pedir para se colocar de pé, algumas pessoas ficam constrangidas. Nós não queremos que vocês se constranjam, queremos que fiquem à vontade mesmo, para poder celebrar e se sentir em casa, porque de fato esta é a casa do Pai. Amém? Glória a Deus. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Vamos ler apenas o versículo 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, o versículo 18, diz assim na minha tradução, que é a mesma que estará sendo projetada aqui. Um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Amém? Vou repetir novamente. Um dos oficiais, no caso, um oficial do rei Saul, responde ao rei dizendo: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor é com ele. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, nós te adoramos, bendizemos ao Senhor nesta noite. Obrigado pela tua presença aqui neste lugar. Obrigado, ó Espírito de Deus, pelo teu mover, pela transformação, pela vida, pelas curas, pelos milagres que o Senhor já operou nesta noite, neste lugar, e por tantos lugares que só a eternidade manifestará, Pai. Muito obrigado. Nós declaramos, temos louvado, adorado ao Senhor neste lugar. Queremos ouvir agora a tua voz falando através da tua palavra. Fala-nos um pouco mais, Deus. Fala-nos de forma que saiamos daqui com o nosso coração transformado, plenamente cheio da tua graça, do teu favor, do conhecimento do Senhor, para poder vivermos a nossa vida, a nossa semana, com a segurança de que o Senhor é o Deus que está conosco, aquele que nos fez filhos, aquele que nos chamou, nos adotou, nos fez herdeiros de Deus, co-herdeiros em Cristo, é o mesmo que está neste lugar. Por isso a ti, Senhor, toda glória, toda honra, todo louvor, toda exaltação, domínio, poder, glória, majestade, magnificência a ti, Senhor. Tributamos a ti toda a glória que é devida somente ao teu nome. Muito obrigado em o nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, com base
nesse texto inicial, eu queria falar com os irmãos nessa noite com o tema: é um guerreiro valente e o Senhor é com ele. Deus tem ministrado muito, mas muito, ao meu coração através da releitura da história de Davi. A vida de Davi, conhecido como o homem segundo o coração de Deus, é algo extraordinário para as nossas vidas como cristãos. E nós precisamos cada dia entendermos um pouco mais. Entendendo a vida de Davi, você vai entender o nosso caminhar. Entendendo a vida de Jesus, você vai entender o nosso caminhar. Vendo a vida dos discípulos, dos profetas, nós iremos entender cada vez mais um pouco daquilo que é o caminhar de alguém cujo coração decidiu obedecer ao Senhor. E eu queria falar nessa noite sobre um aspecto diferente. Eu sei que o texto é muito conhecido. O texto de quando, após Davi ser ungido para ser o próximo rei de Israel, ele agora tem a oportunidade de ser conhecido em Israel, de ser levado à corte de Israel, à presença do rei. E com esse desenrolar entre o chamado de Deus para a vida de Davi e aquilo que Deus usa para fazer com que Davi comece a entrar dentro do propósito dele e desfrutar aquilo que ele tinha para ele, eu quero com os irmãos nessa noite entender um pouco sobre o aspecto humano e o aspecto espiritual, que precisa ser discernido nas nossas vidas. Então Davi, como um homem segundo o coração de Deus, sabia percorrer bem os corredores do mundo espiritual e físico, sabia distinguir bem as questões quando precisava lidar humanamente falando e quando precisava lidar espiritualmente falando. Isso é totalmente necessário, fundamental para as nossas vidas, porque um grande erro que tem acontecido durante todos os séculos com muitos cristãos, com muitos da igreja, é exatamente o fato de querer muitas vezes espiritualizar aquilo que é humano e humanizar aquilo que é espiritual. Esta inversão é muito perigosa e tem feito com que muitas pessoas, ao longo desses milênios, tenham se frustrado com Deus, tenham perdido de obter o êxito que a palavra do Senhor diz que é garantido para nós, por não entender, por não saber caminhar nesses corredores e distinguir como homens e mulheres espirituais aquilo que é material, aquilo que é humano e aquilo que é espiritual. O apóstolo Paulo, falando a respeito disso, ele diz que o homem natural, ele discerne bem, ele entende bem as coisas naturais. Mas o homem espiritual, o homem falando genericamente, de ser humano, o homem que é espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Não somente as espirituais, mas ele discerne bem as coisas materiais, humanas e também as espirituais. Então a fala do texto que nós vemos aqui é a fala de um dos oficiais da guarda real de Saul. Saul estava precisando de alguém para poder vir à presença dele, para tocar um instrumento, uma harpa, por conselho dos seus conselheiros, porque ele estava sendo atormentado por um espírito mau. Então lhe aconselharam: olha, você consegue alguém que saiba tocar harpa, de forma que quando esse espírito mau vier sobre você, a pessoa vai tocar a harpa e esse espírito vai se afastar de você. E então Saul começa a procurar alguém que soubesse tocar harpa.
Nós não sabemos quem era esse oficial, mas o certo é que ele conhecia Davi. A Bíblia diz que Davi era apenas um jovem. Numa das traduções, Golias o chama de menino. É tratado como um menino. O próprio rei Saul diz que ele era um jovem, que ele era um menino. Mas esse oficial, ele diz para Saul que ele conhecia alguém. E ele começa a enumerar as características daquele alguém, para dizer: eu conheço alguém que serve rei para o que você está procurando. Perceba que as características que são enumeradas a respeito de Davi, elas têm características materiais, humanas e espirituais, que precisam estar nas nossas vidas. Então aquele oficial diz: eu conheço um filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos homens. Os filhos mais velhos de Jessé eram guerreiros e faziam parte já do exército de Saul. Mas quando o oficial vai indicar alguém para estar na presença do rei, ele diz que ele conhecia um dos filhos de Jessé que sabia tocar harpa. Mas ele não apenas sabia tocar harpa, veja que essa é uma condição natural. Davi não recebeu de Deus um upgrade, como na trilogia lá, não é, dos filmes, que plugava ali, já entrava um programa na mente da pessoa, ela já aprendia a fazer as coisas automaticamente. Matrix, né? Não era, Davi não recebeu de Deus assim um upload para ele saber tocar harpas, e ele acordou um dia: sei tocar harpa. Não, ele treinou duro, ele tocava, ele usava o tempo que ele tinha para poder treinar, e ele tocava a harpa bem. É o que ele sabia fazer, era o que ele tinha aprendido. Mas ele não apenas sabia tocar bem, aquele oficial fez questão, e não é uma pessoa qualquer. Talvez se fosse você ou eu falando a respeito de alguém, poderíamos dizer: não, ele sabe tocar bem, dá para ele vir para a sua presença. Mas ele enumera uma outra característica: além de ele saber tocar bem, rei, ele é um guerreiro valente. Ele é um guerreiro valente. Veja que era só um jovem, mas um oficial da guarda real tinha conhecimento da valentia de Davi, tinha conhecimento das habilidades de guerreiro que ele tinha. E ele diz diante do rei, dizendo: ele é um guerreiro valente. Os irmãos de Davi o achavam arrogante, podemos dizer assim, achava boçal. Os irmãos de Davi achavam que Davi se achava. Diz isso no texto. A partir do capítulo 17, quando Davi ouve Golias falando ou desafiando os exércitos de Israel, que ele diz: quem é esse incircunciso para desafiar os exércitos de Israel? Não, eu vou lá. O irmão de Davi, mais velho, diz: bem conheço a tua presunção. Ele diz: eu sei que você é presunçoso, você se acha. Era isso que ele estava falando a respeito de Davi. Por quê? Davi também não havia recebido de Deus um upgrade para: sou um guerreiro. Não, queridos. Davi tinha treinado, ele tinha usado as circunstâncias da vida, ele tinha usado aquilo que veio contra ele na sua vida, as dificuldades, os leões e os ursos que tinham vindo contra ele, ele usou para treinar. E ele entendia de estratégia, ele sabia analisar o inimigo, ele sabia como encarar o inimigo, e ele sabia como vencer o inimigo. Isso fazia com que os seus irmãos tivessem ciúmes dele. Tanto que Davi chega a olhar para o irmão dele e fala assim: o que eu fiz agora? Será que eu não posso mais nem falar? Eu não posso mais nem conversar?
Isso demonstra uma posição de alguém que era incompreendido pelos seus irmãos, exatamente porque achavam que ele era arrogante, por causa do que ele sabia. Muitas vezes, quando você começa a estudar, quando você começa a aprender, quando você começa a ficar bom em alguma área da sua vida, as pessoas que não têm disposição de aprender, as pessoas que não têm disposição de se esforçar, elas começam a achar que você está se amostrando, como diria lá em Rondônia, está ali se exibindo. Não, você está simplesmente demonstrando que você sabe entender qual é a sua responsabilidade quanto a algumas situações da vida. Para que o Jean possa tocar como toca, não foi da noite para o dia. Eu o conheci pequenininho, sentado com um violão no colo, tocando e aprendendo as primeiras notas com o pai dele. Eu o conheci fazendo aula na igreja, com o teclado da igreja, tendo como professora a Vânia, que está nos acompanhando agora. Um abração para a Vânia e Delbrando. Então hoje quem olha e vê tocando fala: puxa vida, tem um dom extraordinário. Mas para que esse dom extraordinário viesse a se manifestar, houve uma dedicação. Horas e horas, dias, à tarde ia para a igreja treinar e treinar. Eu me lembro um homem, jogador de basquete brasileiro chamado Oscar. Só os mais antigos aqui conhecem, né? Quem conhece? Quem lembra do Oscar? Vocês lembram qual era o apelido do Oscar? Mão Santa. O Oscar era chamado de Mão Santa porque ele foi e é até hoje o melhor pontuador que o Brasil já teve em basquete. E o Oscar nunca gostou do apelido de Mão Santa, porque ele dizia: minha mão não é santa, isso é treino. Depois que todos os jogadores profissionais acabavam de treinar pela seleção, o Oscar diz que ficava na quadra enquanto ele não acertava, de chuar, como se diz, né? Quando você consegue acertar a bola dentro do aro sem ele encostar nas laterais, chama-se chuar. Então, enquanto ele não acertava 50 lances sem errar seguidos, o treino dele não acabava. Todos iam para casa e ele ia treinar. E aí as pessoas olhavam e diziam: é o Mão Santa. E ele dizia: não é Mão Santa, é treino. Davi sabia entender exatamente que não basta você simplesmente ser um homem ou uma mulher de Deus, de ter as suas características espirituais. Você precisa também se esforçar para desenvolver as habilidades que Deus colocou como capacidade na sua vida, para que você possa sim ser achado por Deus como um homem segundo o coração dele, para que você possa ser usado poderosamente por Deus. Você e eu precisamos a cada dia saber distinguir as questões materiais e as questões físicas. Ontem, assistindo uma palestra, eu ouvi uma fala de um preletor, Warren, preletor americano. Ele citou um exemplo, e quando eu estava ministrando, preparando a palavra, eu resolvi incluí-lo. Achei que veio a calhar. A citação que ele fez é uma citação de um homem que eu gosto e admiro muito, Charles Spurgeon. Tenho falado muito sobre ele aqui. E ele diz que Charles Spurgeon, numa de suas mensagens, ele deu esse exemplo. Em uma das suas pregações, ele disse que havia uma moça em uma determinada universidade que tirava sempre notas boas, sempre tirando 10. E uma outra moça que a conhecia, estudava junto na mesma sala, mas as suas notas estavam sempre baixas, abaixo da média. E ela resolveu procurar aquela moça que tirava notas boas.
e perguntar para ela: qual é o segredo de você tirar notas boas? Qual é o segredo? Ela disse: eu oro antes de fazer a prova. Aquela moça foi para casa. Na próxima prova, ela orou, e orou muito antes de fazer a prova. Mas a sua nota continuou baixa. Ela continuou com o 4, com o 3,5 que ela tinha. Então ela procurou a outra moça e disse: não funcionou. Eu orei antes de fazer a prova, mas a minha nota foi baixa do mesmo jeito. E a moça perguntou: mas você estudou? Ela falou: não, eu só orei. Ela falou: pois é, primeiro você estuda muito, depois você ora, e no final você dá glória a Deus. Nós precisamos entender isso para as nossas vidas. Você precisa enfrentar as batalhas, ou as suas batalhas, com a confiança de quem fez tudo o que precisava ter sido feito e tem Deus ao seu lado. É com essa convicção que nós precisamos sair cada dia de manhã da nossa casa para o nosso trabalho, para a nossa escola. É com essa segurança que nós precisamos encarar cada um dos gigantes das nossas vidas. Com a segurança de quem fez tudo o que precisava ser feito, com quem fez tudo o que estava ao nosso alcance para fazer. E saber que nós temos Deus ao nosso lado. E no final de todas as coisas, a glória, a honra e o louvor será dele. Quando Davi precisou convencer Saul de que ele poderia ser o ganhador do prêmio, era o prêmio. Quem matasse o gigante Golias ganharia o prêmio, que a loteria hoje é fichinha. Porque ganhava isenção de impostos, e ganhava isenção de impostos em Israel, ele e a casa do seu pai. Ninguém ia pagar mais imposto de renda, IPTU, pagava imposto dos carros, pagava mais nada. Tinha carro não, né? Os carros de guerra só. Não pagava imposto. Ia receber presentes. E mais, passaria a fazer parte da família real. Ia ganhar a filha do rei como esposa. Ia ser herdeiro do reino. Era a chance de entrar para a família real. E Davi precisava convencer o rei, para que ele pudesse ter a oportunidade de enfrentar Golias. Davi precisava primeiro convencer Saul, um rei que havia se afastado de Deus, um rei que já não confiava muito nesse negócio de orar, não. E a palavra diz que Davi vai conversar com Saul, e quando ele foi conversar com Saul, ele não usou argumentos espirituais apenas. Ele usou argumentos humanos. Saul olha para Davi, aquele rapaz inexperiente aparentemente, e diz: não tem como você enfrentar esse gigante. Você é apenas um menino. Ele é um homem de guerra, exercitado na guerra. Veja aí o capítulo 17. Capítulo 17, versículo 33. Saul responde: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. O homem não era só grande, o homem era grande e treinado para a batalha. Ele e todos os seus irmãos. Seus outros 3 irmãos. Golias tinha mais outros 3 irmãos. Filhos do mesmo pai, da mesma família.
Davi não olha para Saul e diz assim: não, rei, pode deixar eu enfrentá-lo, porque eu oro muito, porque eu canto muitos hinos para Deus. Não. Veja o que Davi diz. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba e dou-lhe golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Davi, diante de Saul, ele diz: deixa comigo, eu sei como é que eu faço com esse tipo de inimigo. E para convencer o rei, ele fala para o rei: rei, para defender as ovelhas do meu pai, eu já enfrentei um leão e um urso, que vieram tomar a ovelha e eu fui atrás deles. Eu tomei a ovelha da boca deles, e quando ele se virou contra mim, eu não corri. Eu peguei eles pela juba, pela barba, diz uma outra tradução, e eu dei golpe neles até matá-lo. Não vai ser diferente com esse gigante. A fala foi tão incisiva que aquele rei, que era um guerreiro, Saul era um guerreiro, ele acreditou que aquele jovem, que tinha tido experiência, não em batalhas com homens, mas em batalhas com seres muito maiores ou mais fortes do que homens, com leões e com ursos, ele poderia sim encarar. E Davi continua dizendo: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor seja contigo. A capacidade, as qualidades, o treinamento. Talvez Saul tenha se lembrado ainda daquilo que o seu oficial tinha dito a respeito dele, que Davi era um guerreiro valente. Fez com que ele tivesse a oportunidade de demonstrar para todo Israel quem era Deus. Quem era Deus? Existiam outros guerreiros mais valentes talvez do que Davi, melhores do que Davi, existiam. Mas de forma alguma nós podemos dizer que Davi não tinha exercitado as suas qualidades humanas e se preparado para aquele momento. Você tem se preparado para aquilo que você tem orado e colocado diante de Deus? Muitas vezes nós não nos preparamos. Nós queremos orar e resolver tudo na oração e perdemos as oportunidades. Quando os leões vêm, quando os ursos vêm, que são as dificuldades que nos levam a romper as nossas limitações, que nos levam a ir além daquilo que é o estado no qual nós estamos, nós passamos a recuar ao invés de avançar. Sabe, as dificuldades que têm vindo na sua vida, elas são para poder instigar você para ir além, para instigar você para poder se preparar melhor, para poder não voltar atrás no momento em que batalhas maiores vierem. Você precisa conhecer o seu inimigo. Você precisa saber como é que eles agem. Davi sabia como agiam os ursos, como agiam os leões, e por isso ele encara Golias, porque ele olha para Golias, ele analisa as armas de Golias, ele analisa
o perfil de Golias. E ele disse: com o que eu sei, eu consigo derrotar esse gigante, se o Senhor for comigo. Versículo 17. Nós vemos, capítulo 17 aqui, o versículo 45. No capítulo 17 e 45. Nós vemos Davi falando a Saul. Falando ao Golias, a respeito das armas com as quais Golias estava lutando, e a respeito das armas com as quais ele iria lutar. Preste atenção, eu gosto demais desse texto. Versículo 45 do capítulo 17 de 1 Samuel. De 1 Samuel. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Davi entendia, conhecia as armas do inimigo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, e eu o matarei, cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres dos exércitos, do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Davi conhecia as armas do inimigo. Davi sabia como é que o inimigo vinha contra ele. Você sabe como é que o inimigo tem vindo contra você, tem atacado você? Você tem estado atento às armas, às ferramentas que o inimigo tem usado para atacar a sua vida? Preste atenção. Davi nomeia as armas que o inimigo tinha contra ele, mas Davi não nomeia as armas que ele tinha contra o inimigo. É muito interessante. Davi não diz para o inimigo assim: olha, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, e eu vou contra ti com uma funda e com uma pedra. Ele não diz isso. Davi não revela ao inimigo aquilo que eram as suas habilidades, porque ele sabia que as suas habilidades precisavam estar nas mãos de Deus. E ele sabia que, para além das suas habilidades, na circunstância de fato, é o nome de Deus que precisa ser glorificado. Então você se prepara, você estuda, você age, você treina, você busca, você faz tudo o que precisa, mas você precisa, na hora da batalha, confiar no Senhor. Saber que tudo que você sabe, se não estiver nas mãos do Senhor, se o Senhor não entregar o inimigo nas suas mãos, o que você sabe, o que você tem, não servirá para nada. Então Davi, ele simplesmente não permite que o inimigo saiba quais eram as suas armas. Golias achou que Davi ia contra ele com um cajado, com um pedaço de pau. É possível vencer um gigante com uma espada, com um cajado, com dardos, simplesmente com um pedaço de pau? É possível. Um dos valentes de Davi fez isso. Encarou o gigante, tomou a lança da mão dele com um cajado e matou ele com a própria lança. Mas Davi tinha um trunfo. Aquilo que ele tinha desenvolvido como estratégia para apresentar nas mãos do Senhor, quando o inimigo fosse maior do que um leão e do que um urso. Então você precisa conhecer as armas e as estratégias do seu inimigo, e diante dele não apresentar as suas armas, mas diante dele você glorifica a Deus, você dá a honra, a glória e o louvor a Deus.
Você precisa conhecer as suas armas, que não são armas físicas, mas que são armas espirituais. Aquelas que vão fazer com que você possa discernir bem toda e qualquer circunstância, para que nas circunstâncias em que o inimigo vier contra você, você saiba quando você tem que orar e quando você tem que dar uma pedrada na cabeça dele. Golias iria morrer só com a pedrada na cabeça. A palavra diz que a pedra ficou encravada na testa de Golias. Foi um traumatismo craniano, houve afundamento do crânio. O osso da testa foi para dentro, tanto que a pedra ficou encravada, ou seja, a pedra tem que ter entrado mais da metade para dentro da cabeça dele. Segundo os estudiosos, as pedras usadas eram em torno de 200 a 300 gramas, alguma coisa desse tamanho, assim. Fez com que o inimigo pudesse vir ao chão e o nome de Deus fosse glorificado, porque ele soube aproveitar as dificuldades, os leões e os ursos para treinar. É por isso que o apóstolo Paulo diz: você precisa apresentar-se a Deus, ou você precisa procurar apresentar-se a Deus aprovados, como obreiros que não têm de que se envergonhar e que manejam bem a palavra da verdade. Honre a Deus em todas as circunstâncias e não retroceda em circunstância alguma, pois saiba, a vitória é certa. Feche os seus olhos. Nós precisamos entender. Você precisa caminhar, enfrentar as batalhas da sua vida com essa confiança de que você fez tudo o que era necessário e de que o Senhor é com você. Certamente haverão circunstâncias na sua vida para as quais você não estará preparado. Certamente haverão circunstâncias na sua vida que serão além das suas forças. Houve isso na vida de Davi, várias. Pode ser que mesmo tendo se preparado, você encontre um gigante que seja mais forte do que você. Saiba de uma coisa: nesse momento, Deus entra com uma providência diferenciada. A Bíblia fala, em 2 Samuel 21, 16 e 17, a Bíblia fala que houve uma batalha em que Davi foi batalhar, a última das batalhas de Davi. Davi foi batalhar e um dos irmãos de Golias, Isbi-Benob era o nome dele, ele decidiu matar Davi. Ele decidiu naquele dia que ele não voltava para casa sem a cabeça de Davi. Davi já era idoso, já estava com idade. E aquele gigante partiu para cima de Davi. E Davi não tinha forças para vencer aquele gigante. Davi não tinha mais a sua funda, e a sua espada estava nas suas mãos, mas o gigante estava a ponto de matá-lo. A palavra do Senhor diz que Deus levantou naquele dia Abisai, que veio em favor de Davi e matou o gigante para ele. Então saiba de uma coisa: nessa batalha você não precisa temer. Prepare-se, faça o seu melhor, glorifique a Deus. E saiba de uma coisa: se o gigante for maior do que a sua força, haverá sempre um Abisai para vir em seu auxílio. Haverá sempre alguém que Deus vai enviar. Abisai era sobrinho de Davi, era filho do irmão de Davi que estava com ele nas batalhas. E quando Abisai olhou e viu que o seu tio estava correndo perigo, ele sai em favor dele e mata o gigante. Fique de pé nessa noite. Feche os seus olhos.
E com os seus olhos espirituais, olhe ao seu redor para os gigantes que têm ameaçado a sua vida. Eu não sei quais são os seus gigantes. Eu não sei o quanto eles têm amedrontado você, ou o quanto eles têm amedrontado as pessoas em sua volta. Eu não sei o quanto você se preparou para enfrentar essa batalha na qual você está. Uma coisa eu sei: se você colocar a sua vida nas mãos do Senhor, se você decidir honrá-lo em todas as circunstâncias, se você buscar fazer o seu melhor e disser: é o Senhor quem vai entregá-lo nas minhas mãos, não haverá gigante que ficará de pé diante da sua vida. Não importa se são batalhas na área de vícios, não importa se a área é financeira, não importa se a área é espiritual, não importa se são enfermidades, não importa quais sejam os gigantes, Deus já determinou a vitória para a sua vida. Então não se acovarde, não volte atrás. Eu não sei se você está começando ainda com leões e com ursos, ou eu não sei se o nível da sua batalha já é hard, já é o nível máximo. Mas eu sei de uma coisa: você está disposto a colocar todos os seus dons e talentos nas mãos do Senhor? Faça isso. Honre-o, louve-o. Declare diante de todos aqueles que estão ao seu redor, que todos saberão que há um Deus na sua vida, que há um Deus na sua casa, que você se esforçou, que você buscou, que você se aprimorou, para que Deus fosse visto através de você, através da sua vida. E tenha uma convicção: Deus o fará mais do que vencedor sobre todas as coisas. E se as forças te faltarem, sempre haverá um Abisai que virá em seu auxílio, porque o nosso Deus não falha, Ele é fiel. Eu quero orar com você. Eu queria que você colocasse agora a sua vida e os seus caminhos diante do Senhor. Poderia dizer-se de você nessa noite: ele ou ela é um guerreiro ou uma guerreira valente, e o Senhor é com ele. Alguém diria isso no seu serviço, pelo que você faz: não, ele é muito habilidoso e é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Ao precisar de alguém na sua área, ao precisar de alguém para fazer aquilo que você faz, ou aquilo que você se propôs a fazer, alguém poderia dizer de você: é um guerreiro valente, é um profissional habilidoso, e o Senhor é com ele, e o Senhor é com ela. É para isso que Deus nos chamou. É para isso que o Senhor te chama nessa noite, para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, que saiba analisar as circunstâncias, que sabe realmente entender as circunstâncias para se aprimorar no meio das dificuldades. As dificuldades, quando aparecem, quer seja no seu trabalho, na escola, na sua casa, é para que você busque mais recursos, é para que você se aprimore mais, de forma que em qualquer que seja o momento, você possa olhar e dizer: deixa comigo, porque o Senhor é comigo e eu vou encarar essa circunstância. É um conselho que precisa ser dado. Você vai poder dizer: eu posso aconselhar ele de acordo com os oráculos da palavra de Deus. É um serviço que precisa ser feito. Você pode dizer: não, eu vou fazer, porque tudo que vier às minhas mãos para fazer, eu vou fazer conforme as minhas forças. E saiba de uma coisa: a vitória é sua, mas nós precisamos saber distinguir as coisas naturais e as coisas espirituais, aquilo que é a sua responsabilidade e aquilo que é a responsabilidade de Deus. Naquele dia, Davi voltou para casa com a espada de Golias como seu troféu.
e com a segurança de que entraria para a família real, porque ele apresentou os seus dons e talentos diante do Senhor e honrou o Senhor em todas as circunstâncias. Eu quero orar nessa noite também pela vida do Márcio Silvio, que vai fazer uma cirurgia, e do Natalino, que está internado, e o Jura, né, irmã? Jura Bellini, que está com a Covid e foi internado também. Queremos orar por essas vidas. Queremos continuar orando pela vida daqueles que estão enfermos, que estão precisando de um milagre de Deus, de uma intervenção de Deus. Talvez seja esse o seu gigante, talvez seja essa a sua luta. A vida ali do pai da Paula, né, que ficamos sabendo que já está há 2 semanas sem precisar usar o oxigênio. Deus está agindo na vida daquele homem que entregou a vida dele ao Senhor, que entregou a vida dele a Jesus. Nós vamos estar orando por ele, vamos estar orando pela vida do Mauri, que está sempre nos acompanhando, nosso tio, não é? Que está aí na batalha, que está aí guerreando. O Senhor já está fazendo maravilhas na vida dele, e ele está crendo e vivendo o milagre de Deus na vida dele. Vamos estar orando pela vida de cada um daqueles que estão necessitados. A vida da Jaqueline, que está lá nos assistindo também, congregando conosco. A vida da Val, que os irmãos sabem, a minha irmã, que já falei, luta contra a fasciite eosinofílica, uma doença degenerativa, mas está vencendo, está, graças a Deus, triunfando, porque o Senhor é o Deus que dá a vitória. Amém? Coloque a sua causa também diante dele. Coloque a sua vida. Coloque os seus passos, os seus caminhos. E saiba que esse mesmo Deus é aquele que te concede a vitória. Coloque as suas habilidades. Coloque mesmo a sua disposição na presença dele. Lute. Honre a Deus em todas as circunstâncias. Não retroceda, pois a vitória é certa. Deus está nesse negócio e está na sua vida para garantir a você que absolutamente nenhum mal, nem praga alguma poderá separar você do amor dele e da vitória que ele tem para a sua vida. Pai, nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Nessa noite nós entregamos a ti os nossos dons, os nossos talentos. Nós fazemos, Senhor, mais uma vez diante de ti uma aliança, Deus, de nos esforçarmos, de colocar as nossas mãos em serviço ou a serviço do Senhor, de aprimorar os nossos dons, os nossos talentos, Senhor, de fazermos com que cada dia tenhamos a certeza de que fizemos tudo o que precisava ser feito. Mas Deus, nós sabemos que a vitória vem das tuas mãos. A tua palavra diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Que o Senhor possa tomar das tuas mãos as nossas vidas e possa fazer um milagre, Senhor, em nós e através de nós. Que vidas sejam libertas, que vidas possam te conhecer, que vidas possam ter uma experiência contigo através das nossas vidas, Pai, através do nosso esforço, da nossa dedicação. Que vidas, Senhor, possam glorificar o teu nome. Pai, eu quero apresentar diante de ti a vida dos meus irmãos que estão passando, Senhor, por problemas difíceis, que estão encarando os seus gigantes nesse dia, que estão encarando, Senhor, os seus leões, os seus ursos, as suas dificuldades, mas cujos olhos estão em ti, Senhor. Eu os coloco diante de ti nessa noite e clamo, ó Deus, abre-lhes os olhos para que eles possam enxergar como Davi enxergou, eles possam reconhecer as armas do inimigo, mas que eles possam olhar hoje para os seus inimigos e dizer: porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. E toda essa terra saberá,
saberá toda essa congregação que há um Deus em Israel. Deus, que cada um possa nessa noite glorificar o teu nome, e que todos ao seu redor sejam, Senhor, obrigados a reconhecer que o Senhor está em suas vidas, que o Senhor está com eles, que o Senhor livra, que a batalha, a vitória vem do Senhor, e que eles possam assim, Senhor, a cada dia, reconhecendo, esforçando-se e colocando tudo nas tuas mãos, que eles possam obter a vitória para a glória e para o louvor do teu nome. Eu clamo ao Senhor pela vida do Márcio, Senhor. Eu clamo ao Senhor pela vida do Natalino, do Júlia Bellini, Pai, pela vida do Mauri, pela vida, Senhor, da Luzia, Senhor, pela vida da Jaqueline, pela vida da Val, pela vida, Senhor, do pai da Paula. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, intervenha em favor dos teus filhos dessa noite. Deus, se algum desses inimigos são por demais forte para eles, eu clamo ao Senhor, o Deus que enviou Abisai para salvar Davi naquele dia. Envia os teus anjos, Senhor, envia os teus servos, coloca-os entre ele e os seus inimigos nessa noite, e dá-lhes a vitória, e faz, Senhor, com que eles sejam mais do que vencedores sobre todas as coisas. Assim eu ministro, Deus, a vitória, a bênção, a graça, a vida do Senhor sobre cada um deles, sobre cada um dos que estão aqui neste lugar, Pai. Que nós possamos viver com essa consciência, Deus, que nós possamos enfrentar as nossas batalhas com essa consciência de que somos guerreiros valentes e que temos o Senhor, o Deus de Israel conosco, de que temos feito tudo o que está ao nosso alcance, mas o Senhor é aquele que será glorificado e exaltado em todas as nossas vitórias, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Então não se esqueça disso, que se fale a cada dia a seu respeito, ele ou ela é um guerreiro ou uma guerreira valente, e o Senhor é com ele, e o Senhor é com ela. E com essa convicção de ter feito tudo o que estava ao seu alcance, você pode correr em direção ao seu inimigo. Veja só, a palavra do Senhor diz que quando o filisteu, versículo 48, quando o filisteu Golias começou a vir na direção de Davi, ou seja, Davi correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Quando você tem a convicção de que você fez tudo o que precisava e o Senhor é com você, quando você tem a convicção de que você é um guerreiro e uma guerreira valente e o Senhor é com você, você corre para enfrentar o inimigo. Você não corre dele, você corre ao encontro dele, porque você sabe que o Senhor é aquele que garante a vitória. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Vão em paz. Chegando em casa, vocês que estão aqui, compartilhe essa mensagem, entre lá no Face da igreja, compartilhe, marque os seus amigos, para que outras pessoas possam também ser abençoadas por essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações e as bênçãos do Espírito Santo de Deus seja sobre você, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, seus estudos, suas finanças, agora e para sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Próximo domingo queremos tê-los conosco aqui novamente, às 19 horas, estaremos aqui celebrando ao Senhor, nos lembrando do sacrifício que Ele fez lá na cruz por nós e ceando na presença de Deus. Quarta-feira, às 20 horas, temos estudo da escola bíblica, aguardamos vocês aqui para aprendermos mais e mais sobre a palavra de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe.